Vimos no episódio número 1 desta série sobre o livro Desenvolva Sua Inteligência Financeira, Seja Genial com Seu Dinheiro, de Robert Kiyosaki, que o QI financeiro número 1 se refere a ganhar mais dinheiro. No episódio número 2, tratamos da segunda inteligência financeira, que é proteger seu dinheiro. Hoje, portanto, falaremos sobre o QI financeiro número 3, controlar seu dinheiro. Controlar o seu dinheiro é uma maneira de manter-se informado sobre o seu orçamento, sendo fundamental para a sua saúde financeira. O orçamento é um plano para a coordenação de recursos. Quando falamos de orçamento, existem dois termos que precisamos compreender bem. Eu falo de déficit orçamentário e superávit orçamentário. Ambos são conceitos bem simples de se entender. Déficit orçamentário é quando seus gastos superam a sua receita, ou seja, é quando você gasta mais do que recebe. Já o superávit orçamentário é o contrário, é quando sua receita supera os seus gastos, ou seja, quando você ganha mais do que costuma gastar. Se você perguntar a qualquer pessoa, todos irão dizer que preferem ter um superávit do que um déficit orçamentário. Seria estranho pensar o contrário, correto? Mas na realidade, a maioria das pessoas tem que lidar com um déficit orçamentário na sua vida financeira. E isso não é estranho, se pensarmos que até os governos ao redor do mundo também não conseguem atingir o superávit orçamentário. Existem dois caminhos para se atingir o superávit financeiro, ou cortando as despesas ou aumentando a renda. A maioria das pessoas em empresas opta por cortar despesas. Porém, o autor de Pai Rico, Pai Pobre sugere que você foque em aumentar a sua renda ao invés de cortar despesas. A questão, segundo Robert Kiyosaki, é que para aumentar a renda é preciso aumentar os gastos, não reduzi-los. Mas você deve estar pensando agora, como é possível atingir o superávit financeiro se eu aumentar os gastos, já que são os gastos altos que me deixam com um déficit orçamentário? Ao falar sobre aumento de despesas, Robert Kiyosaki se refere a dois tipos de despesas em particular. O primeiro é aquele que pode ajudar você a gerar renda extra. Por exemplo, se você possui uma loja e não está conseguindo vender seus produtos em uma escala saudável, você precisa aumentar os gastos com promoções e marketing para que consiga vender mais produtos na sua loja e não cortar as despesas da sua loja com propaganda. A segunda despesa que você deve aumentar é aquela em que o destinatário é você mesmo. Mas como assim? Calma aí que eu vou explicar. Se você já está há algum tempo estudando finanças pessoais, você já deve ter lido ou ouvido em algum lugar a expressão "pague a si mesmo primeiro". Mas se você ainda não conhece essa expressão, a ideia é a seguinte: toda vez que você ganhar dinheiro, você deve pagar a si mesmo primeiro, separando uma parte da sua renda antes de pagar qualquer outra pessoa. Robert Kiyosaki explica que o dinheiro que você paga a si mesmo deve ser considerado uma despesa no seu orçamento e priorizado em relação às demais despesas. E essa regra deve ser seguida mesmo que você tenha um déficit orçamentário. Isto porque é essa despesa que será usada para que você compre ativos que irão compor a sua coluna de ativos, aquela que irá garantir o crescimento do seu patrimônio ao longo dos anos. Robert Kiyosaki cita como exemplo a sua própria trajetória e da sua esposa. Ele conta que, logo que se casou, também passou pelos mesmos problemas que todos os recém-casados enfrentam, como possuir mais despesas do que renda. Para solucionar esse problema, Robert Kiyosaki e sua esposa contrataram uma contadora. Então a contadora foi instruída para retirar 30% de toda a receita do casal e investir esse dinheiro na coluna de ativos. Seria mais ou menos assim: pense em uma renda mensal de R$1.000 e uma despesa de R$1.500. A contadora teria que retirar 30% de R$1.000, ou seja, R$300, e colocar esse dinheiro na coluna de ativos, e usar os R$700 restantes para pagar as despesas de R$1.500. A contadora conta que quase enlouqueceu. Ela achou que Robert Kiyosaki e sua esposa estavam loucos. Aquilo jamais poderia ser feito daquela forma. Então a contadora quase se demitiu.
Ela era uma ótima contadora, mas pensava o orçamento da forma como uma pessoa pobre faria, que é priorizar o pagamento de todos os seus credores e, por último, pagar a si mesmo. Por meio dessa lógica, não sobraria nada para o casal, pois os credores, o governo ou os bancos estariam sempre na frente na lista de prioridades. Por essa razão, a contadora não conseguia entender o racional por trás disso, pois ia contra tudo o que ela havia aprendido. Porém, Robert Kiyosaki fez ela compreender que ela estava fazendo um favor ao casal. Ele disse o seguinte: expliquei a ela que ela estava nos ajudando a resolver um problema muito grande, o problema de não termos dinheiro suficiente. E como você sabe, resolver problemas nos torna mais inteligentes. Quando a contadora compreendeu que estava gerando receita por meio de despesas, ela concordou em seguir o plano de Robert Kiyosaki, que consistia em criar um superávit orçamentário. Para cada dólar de renda obtido, a contadora pegaria 30 centavos e aplicaria esse montante nas economias e investimentos. Ela entendia agora que economizar e investir eram dois pilares necessários para se atingir o superávit financeiro. Essa era a primeira e mais importante despesa de Robert Kiyosaki e sua esposa. Os 70 centavos que restavam de cada dólar que o casal ganhava deveriam ser utilizados para pagar impostos e outras despesas, como a hipoteca da casa ou as parcelas do carro. E mais um detalhe, esse valor não deveria ser usado para pagar contas com eletricidade, alimentação, roupas, etc. Durante muito tempo, Robert Kiyosaki e sua esposa permaneceram com dívidas, mas nunca deixaram de pagar a si mesmos em primeiro lugar, ainda que não tivessem dinheiro suficiente para pagar todas as suas despesas. Robert Kiyosaki conta que em alguns meses o casal chegou a deixar $4.000 de dívidas para trás. Ele explica que poderia ter usado $4.000 dos seus ativos para quitar essas dívidas, mas ele não fez isso, porque esses valores pertenciam ao casal e não a outras pessoas. Robert Kiyosaki disse o seguinte: a coluna de ativos pertencia a nós. A função da contadora, portanto, era a de sentar com o casal e dizer quanto eles tinham de dívida a cada mês. Depois de respirar fundo, o casal diria a si mesmo: é hora de voltar à inteligência financeira número 1, ganhar mais dinheiro. Assim, Robert Kiyosaki e a sua esposa faziam tudo o que estava ao alcance deles para ganhar mais dinheiro. A esposa de Robert, que possuía experiência em marketing, ligava para empresas para oferecer consultas sobre planos de marketing. Ela também trabalhava como modelo e com vendas para marcas de roupas. Robert Kiyosaki, por sua vez, se ofereceu para dar aulas sobre investimentos, vendas e marketing. Ele treinou equipes de vendas em uma imobiliária local durante alguns meses. Robert Kiyosaki também ganhou dinheiro auxiliando uma família a se mudar e limpando terras para outra família. Sobre isso ele comenta: engolimos nosso orgulho e fizemos de tudo para ganhar dinheiro extra. Resumindo, controlar seu dinheiro é fundamental para que você consiga manter sua vida financeira saudável. Focar no controle do seu orçamento, buscando sempre atingir o superávit financeiro das suas contas, é o melhor caminho para prosperar financeiramente. E nunca se esqueça de pagar a si mesmo primeiro. Essa é uma regra que você jamais deveria esquecer. Chegamos ao fim de mais um episódio sobre o livro Desenvolva Sua Inteligência Financeira, Seja Genial com Seu Dinheiro, de Robert Kiyosaki. Esperamos que você tenha aproveitado este conteúdo. Na semana que vem, falaremos sobre o quarto QI financeiro que você precisa desenvolver para se tornar uma pessoa rica e que diz respeito a como alavancar seu dinheiro. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder a continuação da nossa série. Curtir esse vídeo é uma forma de apoiar todo o trabalho que tivemos para colocar esse conteúdo no ar. Essa simples ação é fundamental para continuarmos existindo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no episódio 4.